Então vamos lá para a tela lá, né, para programação, e vamos lá. Eu estava falando sobre listas com vocês, né? Então a lista, a gente está estudando lista simples, encadeada, não ordenada, tá? É bom deixar bem claro isso. Eu vou até comentar aqui, ó, lista simples, encadeada, não ordenada. Porque depois a gente vai estudar outros tipos de lista, tá? Mas com base, essa daqui é a base para as outras. Então, entendendo bem essas outras, tira de letra, certo? A primeira coisa que a gente faz é definir uma estrutura, né, para a gente trabalhar com a lista. Lembrando que a lista ela é alocada dinamicamente, então é como se fosse um vetor que vai se expandindo em tempo de execução. De que forma isso é feito? Por meio de ponteiros. Se tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha lá no vídeo da outra aula que eu falei um pouco mais sobre isso. E também pode mandar mensagem depois em off que a gente troca uma ideia e eu falo a respeito. Então a primeira coisa aqui é incluir, né, as bibliotecas. Bom, eu vou incluir então aqui o stdio.h, que é a biblioteca, né, padrão que a gente sempre usa. Vou incluir também uma outra que é o stdlib, tá? Então essas bibliotecas aqui é meio padrão quando a gente vai trabalhar com programas em C, principalmente se tratando de listas, tá? E vou incluir uma outra que é essa nova, que ela ajuda na questão da alocação de memória, que é o clocate, certo? A partir daqui a programação vai ocorrer normalmente, né? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é garantir o meu nó da lista. Lembrando, deixa eu abrir aqui a aula, que esse nó da lista ele sempre é composto pelo quê? O valor que eu quero armazenar, a quantidade de valores que eu quiser, né? Se eu quiser ter mais de um tipo aqui, eu posso. E o endereço para o próximo elemento. Dessa forma, eu mantenho a lista uma ligada na outra. E é isso que faz com que se chame lista encadeada, porque eu encadeio um elemento com outro na memória, mesmo que esses endereços estejam longe. Então, deixa eu apagar esse cara aqui, que eu acho que não vai precisar. Então, aqui é o seguinte. Eu vou lá e vou definir, então, a minha estrutura, que vai ser o meu primeiro elo da minha lista. Então, vou lá, type, def, struct. Sempre eu vou usar isso, tá? Então, para quem tem dúvidas, como é que eu inicio o primeiro elo da minha lista, né? Sempre eu tenho que criar primeiro a estrutura dele, que eu vou criar por meio desse type def struct e dar um nome para ele. Esse nome aqui fui eu que escolhi, célula, porque para mim é uma célula de memória que eu estou alocando. Eu vou trabalhar somente com um tipo de dados, que é o tipo inteiro, tá? Eu vou chamar de X esse tipo. E aqui eu vou fazer a ligação, que é correspondente a esse espaço onde vai linkar com o próximo. Então eu vou vir aqui e vou fazer um struct célula asterisco próximo. Só lembrando, isso daqui está fazendo o quê? Ó, célula, célula. Eu estou criando uma estrutura que tem o X dentro dela e falando que essa mesma estrutura vai ter um ponteiro igual a ela que aponta para algum outro lugar, que a gente ainda vai definir que lugar é esse. Agora eu vou dar um nome de referência, vou chamar de cell, de célula, e vou deixar aqui. Então, esse cara aqui é o meu primeiro nó da minha lista, no caso, né? Isso daqui eu já passei na outra aula, então vamos seguindo. Não vou ficar muito tempo aqui, não. Agora eu vou criar minha função principal, tá? Aqui já vou colocar um return 0 para não dar problema, né? Porque é uma função int main. E vamos lá. Aqui já logo no início,
eu vou criar, né, na verdade, dois ponteiros, por enquanto. Eu vou criar o ponteiro início e fim. Então eu vou lá, cell, que é esse tipo aqui, ó, de memória, esse tipo de estrutura. Isso daqui para o compilador C é como se fosse uma variável heterogênea. Eu já falei bastante para vocês no começo das aulas sobre isso. Por que heterogênea? Porque eu posso pôr qualquer outra coisa aqui. Tipo float y, poderia ter char z, poderia ter, ele aceita, e eu continuo chamando isso daqui como se fosse uma variável, cell, por exemplo. Então, cada uma dessas variáveis homogêneas que eu coloquei para compor essa variável heterogênea consome uma quantidade de memória, tá? E é isso daí que eu vou fazer, que eu vou referenciar com meus ponteiros. É essa quantidade de memória alocada. Então, nessa parte aqui do programa, que eu estou tornando isso daqui verdadeiro. Estou guardando na memória um espaço para isso. Até então é só um modelo de dado. Mas eu não vou trabalhar com esses dois. Vou só apagar aqui, que foi só como exemplo. Se alguém tiver alguma dúvida, se manifesta aí. Aí vou lá, vou criar o ini, que vai ser o meu ponteiro inicial, por uma vírgula. Vou criar o fim. Para quem ainda não sabe, quando eu uso o asterisco antes do nome, é como se eu estou criando ponteiro. Ponteiro chamado inicial, que vai apontar para um tipo desse daqui. Ou seja, para um espaço desse de memória. Se fosse um valor inteiro, ia ser int aqui. Aí seria um ponteiro chamado ini, que iria apontar para um espaço de memória para conter um valor inteiro. O que isso daqui está fazendo, então? O ini está apontando para o espaço de memória que vai conter tudo que tiver dentro dessa estrutura. Ou seja, o valor inteiro mais o espaço para o próximo item da minha célula, tá? Que seria o meu elo de ligação com os outros espaços. Bom, e o fim é a mesma coisa, tá? Então, sempre que eu trabalho com lista, voltando aqui na aula, eu tenho que ter um valor inicial e um valor final. E sempre o início e o fim aponta para nulo, né? Ó, aqui na aula eu dei esse exemplo e fui mostrando para vocês, tá? Então, só relembrando. Bom, a partir daí, preciso usar a minha função malloc, tá? Para mim verificar se existe espaço realmente para mim alocar. E aí eu vou fazer isso no meu ponteiro inicial, por enquanto. Então, eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó, ini recebe cell. Olha, galera, lembram que a função malloc ela verifica na memória se existe espaço para ser armazenada a informação. Uso asterisco, malloc. Isso aqui precisa ser usado, tá? No exemplo do livro não usa, talvez use mais para frente, não fui atrás muito de confirmar. Mas isso daqui é extremamente necessário usar, tá? O que isso daqui faz, então? Ele retorna nulo ou não aqui para ini. Então, ele vai pegar esse ponteiro aqui e vai verificar se existe espaço em memória para essa estrutura aqui ser armazenada. O que ele faz? Ele pega, então, o tamanho da minha estrutura, a função malloc vai na memória e verifica se existe um tamanho igual dessa estrutura. É isso que ela faz. E retorna aqui para dentro verdadeiro ou falso. Aí aqui eu vou fazer a condição, né? Vou fazer um if. Se o ini for igual a nulo, ou seja, se o ponteiro tiver nulo, é porque eu não consegui alocar em memória. Lembrando que o nulo aqui tem que ser em letras maiúsculas. Alloc? Quem é alloc? Malloc, rapaz. Também tem o alloc, né? Eu prefiro usar malloc. Olha os caras, velho. Ai, meu Deus. Nossa. Aí, ó, printf. Só vou fazer. Não que gosta dessas falhas aí. Vocês estão de sacanagem, né, velho? Só vou dar um aviso aqui, ó. Sem espaço de armazenamento.
Só isso. Para caso, se acontecer, eu saber que isso daqui é que tem nulo lá e por isso não vai funcionar. Bom, feito isso, então, eu vou criar, né? Vou atribuir ao fim o início. Vou deixar os dois igual. Então, se existe espaço, eu falo que o meu fim ele é a mesma coisa que o início. Que aí eu estou iniciando, como aqui eu já mostrei para vocês na aula, a minha lista. Os dois apontam inicialmente para nulo. Por que nulo? Nulo vai vir daqui, ó. Tá? Aliás, nulo. Por que nulo? Porque ainda não inseri nada aqui dentro. Certo? Bom, a partir daí, eu vou criar as minhas condições para inserir informações aqui dentro. Então, essa parte aqui a gente já viu na outra aula. Então, eu vou criar aqui um laço de repetição e eu vou criar ele de uma forma diferente. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a forma como eu crio esse laço aqui, vocês me falam que eu tiro a dúvida de vocês. Tá? Eu coloco aqui um aqui dentro e vou pôr aqui um printf. O que é esse while com um dentro? Eu estou criando um while que tem um loop infinito. Tá? Eu nunca vou digitar o valor 1 e ele nunca vai sair do laço. Depois eu explico por que isso. Aí aqui dentro eu vou colocar um printf, certo? Que é o comando lá para escrever na tela. E vou colocar aqui, informe um dado. Vou fazer um /n para ele pular uma linha. Informe um valor. É o valor que vai ser alocado na minha lista, né? Que por enquanto eu ainda não coloquei na lista. E vou salvar esse valor. E aqui no scanf, eu já vou fazer um negocinho que vai ficar um pouquinho diferente da outra aula, porém melhor, mais otimizado. Eu já vou atribuir direto dentro da minha lista esse valor. Então, de que forma que eu faço isso? E-comercial, fim, que meu fim ele é igual a início, então quer dizer que ele tem essa estrutura X aqui dentro, né? Setinha X. Ou seja, essa linha aqui está fazendo o quê? Está pegando o valor que eu digitar e guardando dentro de X. X que é o quê? É o meu ponteiro que está alocando um espaço de memória igual ao que foi definido aqui. Até aqui tranquilo, galera? Ô, Wellington, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode falar. Na função lá, malloc, você tem só um printf, né? Quer dizer que ele vai mandar uma mensagem lá de que não tem espaço. Ele não tinha que ter alguma coisa, tipo assim, para ele parar, alguma coisa desse tipo? Você poderia colocar. Porque se estiver faltando memória, ele não... Você poderia, né? Que se tiver faltando memória, ele vai dar essa mensagem e vai fechar o programa de todo jeito. Mas você poderia colocar por um break. O break ele encerra o programa aí, entendeu? Ou um exit, por exemplo. Então, por exemplo, deixa eu ver, system exit, eu não lembro certo como é que era o comando aqui. Pera aí. System... É que eu confundo muito com Java, cara. Eu não lembro o comando que sai, mas... Acho que o break funcionaria melhor, né? Mas o break poderia ser. Mas por que eu não me preocupei em pôr? Como eu já testei aqui o código, eu sei que vai funcionar, entendeu? O que tá dando aqui? Esperava ponto e vírgula. Será que eu paguei alguma coisa que não devia? Salvar aqui. Calma aí. Que erro louco. Enfim. Ele deve sumir. Mas você pode usar break, sem problema. Break, exit. Vou por break. Tá? Agora aqui, por que tá grifando? Deixa eu ver. Tava esperando um ponto e vírgula. Deixa aí. Depois a gente vê o que é isso. Tá aqui. Foi. Mas você pode usar o break de boa, sabe? Tranquilamente. Ok?
sem problema nenhum. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Sim. Quanto o restante aqui tá tranquilo, né? Tá de boa. Sim. Aí então, o que eu vou fazer? Guardei o meu elemento aqui, né, no meu fim. Bom, esse while aqui, na verdade, agora vou criar a condição para encerrar ele. Quer dizer que sempre que eu digitar o valor 0, eu vou encerrar o while. Então, o valor 0 encerra esse while. O que eu faço, na verdade? É uma jogadinha aqui, ó. Eu faço um if. E aqui dentro eu coloco assim, ó. Fim, que é o meu espaço lá que eu acabei de pôr a informação. X for igual a 0. Ele vai lá e vai dar break. Porque aí ele encerra o programa. Certo? Tranquilo? Então aqui é 1. Enquanto eu digitar algo diferente de 1, ou igual a 1, ele continua. Agora, se o x for igual a 0, ele vai lá e para o laço. Então é como se eu estou burlando a condição. Tá? Mas você poderia fazer aqui uma condição sem problema. Bom, aqui então você vai fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui, encerrar esse cara aqui. Aqui então você vai fazer o seguinte. Isso daqui então encerra o laço. Deixa eu colocar aqui um comentário. E depois, para quem assiste a videoaula, depois vendo o código inteiro, fica melhor. Bom, aí agora, o que acontece? Eu tenho que começar a inserir dados, né, no próximo elemento da minha lista. Afinal, se esse cara aqui e esse são igual, então eles estão apontando para o início mesmo da minha lista, né? Esse ponteiro guarda a posição inicial e esse daqui vai alocando as próximas posições de memória para mim guardar dados. Então, de fato, né, isso daqui, os dois apontam para o mesmo lugar. Sendo assim, então, eu preciso fazer com que esse ponteiro aqui, fim, ele vá para a próxima posição para mim conseguir colocar informações dentro da próxima posição. Então, se eu for alocar uma nova posição, o que eu preciso fazer? Usar malloc de novo. Então, eu vou falar que o fim próximo recebe, né, essa mesma comando daqui, ó. Vou até copiar daqui para a gente não perder muito tempo. Recebe alocação de memória para verificar se existe espaço para essa alocação. Bom, se existe espaço para alocação, ele vai funcionar normalmente. Se não existir, não. Então, o que eu preciso fazer aqui? Outro if para mim verificar se tem ou não espaço. Então, eu vou copiar esse cara que está aqui, só para a gente não perder tempo. Tá? E vou alterar aqui. Fim, vai ser fim. Assim, o próximo. Porque é a próxima célula que eu quero alocar. Né? Então, exatamente o que eu verifiquei aqui é o próximo espaço de memória. Se a função não retornar nulo para ele, é porque vai dar certo. Se retornar, break. Bom, feito isso, então deixa eu confirmar aqui, já fiz o alocamento. Se for 0, eu paro o laço, se não, ele vê a próxima posição. Se não tiver espaço, ele não aloca, vai dar erro e para o programa. E se não, ele vai alocar. E aí de que forma ele vai alocar? Eu vou fazer a posição inicial, que o fim e o início é igual. Realmente agora apontar para o próximo dado. Então eu vou falar que o próprio fim, que é igual ao início, ele agora vai receber o fim apontando para o próximo espaço de memória, que eu já verifiquei que é possível alocar aqui nessa função. Até aqui tranquilo, né? De boa? Opa, tranquilo. Sim, professor. Eu vou encerrar o meu while, tá? Encerrei o while. Então, na hora que eu digitar 0, ele para de inserir dados na lista. Então, isso daqui
esse cara aqui, ó, insere dados na lista. Aí agora eu vou preparar, né, para mim listar isso. Então eu vou vir aqui, ó, voltando aqui na aula, que eu falei para vocês, sempre o fim da lista aponta para nulo, não é? E o que eu estou fazendo aqui no meu código, ó? Essa posição fim que está andando na memória. Então eu vou ter que agora, que eu encerrei o preenchimento dela, fazer ela apontar para nulo, porque não tem nenhum outro elemento depois dela. Se eu não fazer isso, vai dar pau. De que forma eu faço isso? Fim, próximo, igual a nulo. Ponto e vírgula. Isso daqui faz a atribuição. E aí eu posso falar, como agora eu já tenho cada posição de memória, uma alocada na outra, com os dados de uma apontando para a outra, agora eu vou fazer o seguinte, eu falo que o fim ele vai voltar a ser igual ao início para mim poder percorrer a lista de novo. Porque começa com início e fim igual para mim conseguir percorrer ela. O início eu nunca mexo nele, ele sempre vai segurar o início da lista. E ele sempre vai ser fixo, ele é feito uma vez só e depois eu sempre trabalho com outro ponteiro. Porque se eu perder o início da lista, eu não consigo voltar na posição inicial de memória. Então o que eu fiz? O meu fim, ele foi andando por toda a memória, colocando informações, alocando, ligando uma posição com a outra, e no fim eu atribuí nulo a ele, porque ele estava na última posição de memória. Aí agora eu faço ele voltar na posição inicial, para mim conseguir percorrer a lista de novo. Então esse ponteiro inicial, ele é uma segurança de que eu consigo retornar no início da lista. Eu preciso ter ele, certo? Eu queria saber por que está dando esse pau aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí, aqui fechou, lá tá certo, aqui fecha aqui, tá certo, aqui fecha aqui, tá certo, tudo certo. Não entendi. Enfim, vou testar o programa assim, qualquer coisa a gente vê o que está acontecendo. Bom, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que percorrer a lista para ver se deu certo, né? Inserção, senão eu vou só inserir os dados e não vou ver o que acontece ou não. Então vou usar um while para isso, certo? Como meu fim agora está com a mesma posição inicial, eu consigo voltar e percorrer tudo que ele já andou. Faço um while, coloco aqui dentro do while o fim, que agora está no início, para ir para o próximo de novo, e aí ele vai percorrer todas as posições de memória que já tinha sido percorrida. E enquanto esse próximo for diferente de nulo, ele vai continuar percorrendo memória. Aí eu vou vir aqui e vou mandar imprimir esses valores. Então eu vou fazer assim, ó. Opa, aqui não pode esquecer, ó, de pôr o sinal de maior, tá? Senão não vai funcionar. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar imprimir o valor que está dentro do fim na variável x, que ele é, na verdade, uma declaração desse cara aqui. Então ele vai pegar e imprimir isso. Bom, então vamos lá, né? Printf, ponto e vírgula, abro chaves, vou pular uma linha já de início. Valor, vou só pôr uma palavra assim mesmo, 2 pontos, porcentagem D para escrever, tá? Vírgula, e aí eu coloco a palavra fim imprimindo x. Vamos testar se isso daqui funciona. Eu estou só achando estranho esse errinho aqui. Não era para estar com esse erro aí, mas vamos rodar e vamos ver o que acontece. Deixa eu ver aqui o que deu aqui de erro. Break não pode ser usado, só pode ser usado em loop ou switch. Então não pode ser break aqui não. Quer ver uma solução fácil?
Coloca return aqui. O return, ele encerra o programa. Dá um return 0. Como a função aqui, ó, ela fica esperando o inteiro, quer dizer que a hora que você retornar, encerra a função. Então dá na mesma. Certo? E aqui funciona o break. Professor, porque eles estão dentro de while. Oi. na aula passada a gente usou o exit, entre parênteses e 1. Fecha a ponto e vírgula. Exit. Assim, né? Tem um Sim. valor aqui, é verdade. Eu não lembrava qual era o comando. Pode ser também. Que aí ele vai encerrar. E o return também, porque o int main fica esperando um retorno. Né? Sim. É o princípio de uma função. Então, se você retorna 0, ele encerra do mesmo jeito. Ó, vamos executar e vamos ver se funcionou. Que aí eu vou partir para a exclusão, que é o que eu quero mostrar para vocês. Então, ele vai executar, ó. Vai, filho. E aí? While, vamos. Nada. Eu não coloquei para informe um valor, porcentagem D. Ué, não deu certo? Tá travado. Pera aí. Ele tinha dado. Eu encerrei. O computador que tá meio lerdo. Vamos executar de novo para ver. Aí, ó. Devia estar com algum problema em memória. Então, ó, inseri as informações aqui. Lembrando que na hora que eu digitar aqui, ó, 0, vai encerrar, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 3, 6, 5, 4, 0. Deu algum problema aqui, ó. Tá listando só um. Vamos descobrir o que é que tá acontecendo. Parar aqui a execução, dá sim. E vamos vir aqui. Faltou aqui, ó. Vocês perceberam que ele estava listando só o primeiro valor? Só o 3? Por que aconteceu isso? Eu só estou imprimindo o valor da primeira posição. Eu não fiz o meu ponteiro andar para o próximo. Então eu falei que enquanto o próximo for igual a nulo, ele imprime. Só que ele entrou aqui, eu não faço esse próximo sair da posição dele. Então eu tenho que vir aqui e falar, né, que o meu fim, ele vai caminhar, né, para fim próximo. Ou seja, ele vai imprimir o que está nesse endereço de memória, imprimiu. Aí esse fim aqui, ele vai apontar para o próximo endereço de memória. Aí então, a hora que ele voltar aqui, ele vai estar no próximo endereço de memória. Ele imprime, aí faz a mesma coisa, imprime, faz a mesma coisa, até que o próximo seja o nulo que eu coloquei aqui. Tranquilo? Então, por isso ficou só um número. Vamos executar de novo. Esperar, né? Meio lerdo. Não sei por que, cara, tá lerdo esse negócio aqui. Deixa eu abrir de novo. Pera aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa em memória aqui sendo executada. Às vezes devido a isso que ele não tá funcionando. Aí. Então vamos lá, de novo, né? Valor 5, valor 6, valor 4, valor 8, 0. Opa! Ó, ficou pressione Enter junto com o 8, mas deu certo. Ó, 5, 6, 4, 8. Lembrando que o 0 não entra porque ele é meu critério de parada. Certo? Mas isso daqui a gente fez na outra aula. Isso daqui não é novidade. Agora vamos fazer a parte de exclusão, tá? E depois eu vou ensinar para vocês a alteração. A parte de exclusão é o seguinte. Eu tenho que percorrer a minha lista em busca do elemento que eu quero excluir e fazer ligações com ele. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais... Aqui, ó. Aqui vai ser tranquilo de ver. Então, penso o seguinte. Se eu tenho um espaço da minha memória que aponta para o outro, excluir do fim e do início é fácil. Por exemplo, para mim excluir do fim, basta eu apagar essa referência aqui de endereço para esse cara e pôr nulo nela. Se eu pôr nulo aqui, acabou. Eu não listo mais esse cara, porque eu perdi a referência a ele. Então, aí depois a gente libera essa memória.
Então, entenderam? Eu tenho que pegar esse endereço aqui e falar aponta para nulo, porque eu sempre o último elemento aponta para nulo. Faço esse cara apontar para nulo, libero a memória daqui. E esse daqui, o que é que eu faço com ele? Eu simplesmente libero a memória dele. Eu tiro ele daqui, porque ele é o elemento inicial. Tá, então esses dois aqui é mais tranquilo de entender a lógica. Mas e se eu for eliminar um elemento do meio da minha lista? O elemento do meio da lista é um pouquinho mais complicado, porque veja, além de liberar ele da memória, limpar esse elemento da minha memória, lembrando que um vetor com ponteiros, no caso a lista, ele é um espaço alocado em memória, eu tenho que fazer com que esse primeiro elemento aqui no caso, ele aponte para o outro, no caso aqui para o 7. Então ele tem que pular esse elemento. Então, eu tenho que fazer com que o elemento anterior aponte para o próximo elemento depois do que eu quero excluir e apagar ele de memória. Então, apagar do meio dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas vou mostrar para vocês aqui, vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, não. Então, uma vez que eu tenho a lista funcionando e listando, eu vou colocar aqui, ó, exclusão. Para vocês se situarem aí, saber que a partir daqui é o que eu faço para excluir. A primeira coisa, então, que eu vou verificar, que eu vou pedir, na verdade, é um valor para ser excluído. Então, eu vou ter que declarar esse valor, né? Então, eu vou vir aqui e vou declarar ele. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui no início, aqui, ó, eu vou colocar um int A. Vou chamar de A, tá? Que vai ser o meu valor que eu vou usar para excluir. Certo? Tranquilo? Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui embaixo e vou pedir, vou fazer um printf. Certo? Vou dar um ponto e vírgula. Vou colocar aqui um /n para pular uma linha. Informe um valor a ser excluído. Vou pôr 2 pontos para ficar mais bonitinho, dar um espacinho em branco e fazer aqui o scanf para ler esse valor e guardar lá na minha variável A. Então, porcentagem D, vírgula, E comercial, A. Faltou aqui o T, né? Printf. Pronto. Agora, eu vou começar as minhas verificações. A primeira coisa que eu preciso verificar é se o A ele está no início. Eu vou começar pelo início, tá? Se o A estiver no início da lista, tá? Então, para mim conseguir fazer as exclusões aqui certinho, além disso, eu vou declarar um outro ponteiro aqui de auxílio que eu vou chamar de de anterior. Porque para excluir eu preciso ter a posição anterior, a posição final e a posição inicial. Então esse anterior, ele vai vir como um auxílio para mim não perder nem a posição inicial, nem a posição final. Então eu vou criar esse anterior, porque é por meio dele que eu vou percorrer a lista e quando achar excluir. Então esse cara aqui, ó, vou pôr até um comentário. Ante é um ponteiro de... Depois, se vocês quiserem, eu jogo para vocês esse código aqui. De auxílio para exclusão. Certo? Então, vindo aqui, já estou pedindo o valor. Agora eu vou fazer assim, ó, if, abre e fecha parênteses, início. Então, se a minha posição inicial, o valor x da minha posição inicial, que esse in é o ponteiro que guarda o início da minha lista, ele foi igual ao valor que eu estou informando para ser excluído, é porque o valor está na minha posição inicial. Afinal, eu falei para vocês que esse ponteiro guarda o início, esse o fim,
e esse daqui eu vou usar para percorrer. Então, se esse cara aqui tiver, se o A tiver na posição inicial, então eu vou fazer as exclusões. De que forma que eu vou fazer essas exclusões? Eu vou falar que o meu anterior vai receber o que está no início, ponto e vírgula, e vou falar que o meu início, lembra que o anterior ele é um ponteiro auxiliar, vai receber o próprio início mais referente ao que ele aponta como próxima posição. Fazendo isso, o que eu estou fazendo? Eu estou garantindo que eu não perco o endereço do item que eu quero excluir, caso eu queira retornar ele para a memória, porque ele vai ficar guardado aqui. E estou falando o quê? Que esse ponteiro inicial que continha o X, para mim excluir ele, eu estou jogando ele para a próxima posição. Lembrando que esse primeiro aqui, ó, vamos supor o 3, o que eu fiz? Eu peguei isso daqui, esse cara aqui, fiz uma cópia dele no anterior, que seria meu auxiliar, caso eu precise. E falei o quê? Ó, você, filho, você não é mais o primeiro, você vai receber o que está aqui, ó. Então, como esse próximo aqui, ó, faz o papel do elo de ligação, que é o que está aqui, ó, o que acontece? O anterior deixou de ser esse e passou a ser esse, que foi exatamente o que eu fiz aqui. Então, ele foi buscar o valor que está no próximo. A partir daí, eu preciso liberar a memória. Então, para mim liberar essa memória, como esse cara aqui já está sendo o próximo, eu vou lá e faço assim, ó, um free ant. E aí, o que acontece? Ele vai e libera o que está na memória. Então, na hora que eu faço isso, eu pego o que eu tinha guardado aqui e elimino. Entenderam a jogada? Sim, sim, de boa? Sim, sim. É bem tranquilo. Depois você entende o funcionamento, dá para fazer de boa. Aí, se não for o inicial, aí eu vou verificar as outras duas posições. A possibilidade dele estar no meio ou no fim. Então vamos fazer aqui os outros dois. Vou fazer aqui um else, tá? Se não for o início. Então aqui vou pôr até aqui um comentário, ó. Início da lista. Então, exclusão no início da lista. E meio e fim da lista. Tá? Então, a partir do else aqui é meio e fim da lista. Bom, se não der, então se ele não for o primeiro, como está aqui, então ele pode ser o final. Se ele for o final, eu vou fazer o teste. Eu vou falar fim, recebe, início. Bom, lembra que o início e o fim é a mesma coisa? No começo, então se ele for uma informação só, ele é tanto início quanto fim. E a partir daí eu vou fazer um while. E esse while aqui vai ser responsável por fazer as condições para exclusão. Então ele vai percorrer aqui toda a lista, tá? Aliás, aqui eu estou verificando, aqui eu estou verificando o meio da lista, tá? Deixa eu apagar aqui, meio da lista. Então, porque o fim recebe o valor inicial, para ele recomeçar de novo a andar, tá? Então aqui, ó, o anterior recebe inicial porque eu queria guardar o valor inicial para mim depois liberar da memória. Aqui o fim recebe inicial porque aqui, ó, quando eu percorri a lista, ele ficou setado na última posição. Então eu tenho que voltar ele para a primeira posição de novo. Aí agora, enquanto o fim x, no caso, for diferente do valor que eu digitar para excluir, ele vai continuar percorrendo a lista. E, vou adicionar aqui mais uma cláusula, enquanto o fim próximo for diferente de nulo, porque senão ele está no fim da minha lista, né? O nulo, quando o fim próximo está em nulo, é porque é o fim da lista.
Então, se ele for diferente de A e se ele for diferente de nulo, eu vou ir percorrendo a lista em busca do meu elemento que eu quero excluir. Bom, a partir daí eu faço o seguinte, pego o meu anterior, que é o meu ponteiro auxiliar, faço ele receber o meu fim. E agora também aponta para o início, né? Os dois estão igual. Só que por que eu fiz isso? Para garantir o início da lista salvo. Então, garantir o início da lista. Eu não posso perder o início, porque diferente daqui, ó, que eu posso, aqui não. Aqui eu estou excluindo um item daqui do meio. Se eu perder esse início aqui, acabou. Eu perdi a lista inteira. Venho aqui, excluo aqui e não sei mais o que está antes. Então eu preciso de guardar isso. Então eu estou fazendo isso aqui. Ó. Pego o início da lista e guardo no fim. Os dois passam a ser igual. Então aqui eu tenho a posição inicial. Eu joguei ela no anterior para mim não perder ela. A partir daqui eu percorro a minha lista. Eu falo que fim recebe o próprio fim como sendo próximo. Então, enquanto ele for diferente de null e diferente do valor que eu digitei, ele vai ficar percorrendo a minha lista. Tá? Então, isso daqui que vai fazer a lista andar. Agora, eu vou fazer a exclusão. Tá? Então, por eu ter aqui diferente de null, ele vai fazer andar, esse cara aqui acaba excluindo tanto o meio quanto o fim da lista. Exclui meio e fim da lista. Porque o nulo entra também. Tá? Na hora que ele parar igual a nulo, ele vai acabar entrando aqui também. Então aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer as verificações. If, ele não exclui, né? Ele percorre. Né? Eu coloquei aqui exclui porque ele ajuda a chegar no fim da lista. Então eu vou colocar aqui o if. Vou abrir, né, os chaves do if. Vou trazer aqui para dentro então. Se o fim na posição x for igual ao valor digitado, que é o A. Então, lembrando que o fim agora ele tem o mesmo valor inicial. Ele vai fazer, então, a exclusão. Então, como é essa exclusão? O anterior vai receber o valor de próximo, que está contido dentro do fim próximo. Explicando isso, vindo aqui, né? Vindo aqui no nosso esquemático, para vocês entenderem melhor. Meio, anterior, início e fim está valendo a mesma coisa. Ele começa a percorrer. Ah, o elemento está aqui. Início e fim vale isso, então. Então tá aqui, ó. Foi exatamente o que eu falei. Aí eu vim aqui e falei, olha, vamos fazer o seguinte. Aliás, perdão, anterior e fim vale isso, então. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu descobri qual que é o próximo elemento. Então, de que forma eu vou fazer? Supondo que eu queira excluir o 7. Bom, eu vou pegar esse elemento aqui. Ele vai ser o meu elemento fim, tá? E antes de excluir ele, cadê aqui o esquemático? Antes de excluir ele, eu vou pegar o endereço e vou pôr aqui. Então, eu vou fazer o anterior, que é o meu auxiliar, não apontar para esse, mas apontar para o próximo desse. O endereço desse próximo endereço, desse próxima posição de memória, está aqui, ó, que é o campo próximo do meu nó. Então, o que eu fiz? Eu falei que esse cara aqui, que é o anterior, vai receber o que está aqui. Troquei o valor que apontava para cá. Peguei o valor que estava aqui e coloquei aqui dentro. Dessa forma, o que eu fiz? Esse cara não aponta mais para essa porção de memória, ele aponta para cá. É exatamente o que eu fiz aqui. Ó. Quando eu falo que o meu anterior recebe, que o meu fim recebe o anterior, perdão, aqui embaixo nesse if, que o meu anterior próximo, lembrando que o anterior próximo seria a mesma coisa que esse, recebe o fim próximo, o fim é esse cara aqui, fim anterior. Peguei meu anterior, falei que ele recebe o fim próximo. O próximo é esse campo aqui. Então guardei aqui dentro. Quer dizer que eu peguei a referência, perdi a referência a esse cara e guardei essa referência agora
do próximo aqui. Fazendo isso, eu pulo essa cadeia, tá? Então, acabei de excluir do meio também. E agora eu preciso liberar esse fim. Como eu já fiz essa troca aqui, eu venho aqui, dou um free fim. Enfim. Bom, e se for o último elemento? Se for o último elemento, ele vai chegar nele, não vai ter o que atribuir aqui, mas ele vai excluir do mesmo jeito. O anterior vai apontar para nulo e vai excluir o que está no fim. Voltando aqui, então, vamos supor que esse daqui é o fim e esse daqui é o anterior. Esse daqui aponta para nulo, anterior recebe o nulo e ele vai passar a apontar para o nulo, então ele vai ser o último da lista. E aí eu excluo esse cara aqui. Então, essa função aqui exclui tanto o meio quanto o fim. Tá? Também. Então, isso daqui é interessante. Certo? Até aqui é isso. E caso isso daqui não deu certo, é porque não existe o valor digitado na lista. Então, vou usar um printf. Aqui. Não existe o valor digitado. Vou dar um /n aqui no início também para pular a linha. Bom, com isso daqui deve funcionar o nosso excluir, a parte de exclusão. Agora, para mim saber se deu certo ou não, eu preciso de listar, né? Então eu vou copiar esse cara aqui de novo. Do que a gente fez para listar antes, eu vou copiar ali embaixo. Só para a gente não ficar redigitando. Lembrando que eu tenho que fazer de novo, né? Como eu fiz o meu fim caminhar a lista inteira, eu tenho que fazer com que ele aponte de novo para o início. Por isso que eu copiei esse cara aqui de novo. Vamos fazer o teste? Vamos ver se vai dar certo. Lembrando que tem aquele errinho aí. Vamos ver agora que está com problema aqui de rodar, né? Tá dando trabalho para rodar. Vamos esperar aqui um pouquinho. Aí, informa um valor. Então vamos lá, eu vou fazer aqui 5, 6, 4, 7, 8. Vamos supor que essa seja a nossa lista. Por 0. Então tá aqui, ó. Todos os valores da lista estão aqui, né? 5, 6, 4, 7, 8. Certinho da forma como eu coloquei aqui. Vamos fazer agora aqui para excluir um valor inicial de primeiro. Então, o valor... eu quero excluir o valor 5. Ó, excluiu, ó. Se você prestar atenção aqui, ó, 5, 4, 7, 8. Aliás, 6, 4, 7, 8. Excluiu o 5. Vou rodar de novo o programa e vamos excluir o valor do fim, um do meio e um inválido. Então, vamos lá. Colocando aqui valores, então. 5, 6, 8, 4, 8. Por 0, a lista está ali. Vou excluir o 9. Valor 9. Ó, o 9 está aqui, então está o 5, o 6, o 4 e o 8. Deu certo, excluiu o 9. Vamos fazer o teste para o valor final. Para o fim da lista. Bom. Executou. Fazendo então. Tá, vou encerrar aqui o valor 8, que é o valor do fim da lista. Deu certo, ó. 5, 6 e 4. E por fim, vamos fazer a exclusão de um valor inválido para ver se ele pega. Então vamos pôr aqui informações aqui na lista, né? Vou digitar 0. Eu tenho esses dados na lista, vou pôr o 9. O 9 não é válido. Não existe o valor digitado e ele imprimiu a lista inteira de novo. Então esse daqui é a exclusão em lista simplesmente encadeada, galera. Vocês têm dúvidas? Agora pode falar. Se tiver alguma dúvida aí, lembrando que eu vou parar de gravar agora, tá? Que aí isso daqui vai ir para o YouTube.